gente está numa área técnica na garagem. Olha o rack aqui como é que tá ficando. A gente vai ter ainda uma etapa de organização final, mas está ficando aí no capricho, como sempre, para facilitar ainda mais o gerenciamento. E aqui a gente tem um quadro de automação centralizado, onde chegam todos os retornos de iluminação e daqui dos nossos módulos que a gente faz o acionamento. Eu vou até abrir aqui, ó, a telinha. Olha como é que é. Um único alto-falante. Nem só de internet vive um TI. Eu vou compartilhar com vocês hoje um projeto que nós estamos realizando para essa bela residência e que envolve desde a fase de obra, a parte de rede de internet, câmeras. Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que está essa estrutura centralizada. A gente está numa área técnica na garagem. Olha o rack aqui como é que está ficando. A gente vai ter ainda uma etapa de organização final, mas está ficando aí no capricho, como sempre. Principalmente aqui essa parte de baixo a gente vai otimizar, que são os infravermelhos que vão controlar os ar-condicionados e TV dessa residência. Tudo identificado por cores para facilitar ainda mais o gerenciamento. E aqui a gente tem um quadro de automação centralizado, onde chegam todos os retornos de iluminação e daqui dos nossos módulos que a gente faz os acionamentos. Esses cabos de rede aqui, ó, não são para a internet. São para o acionamento dos interruptores, dos keypads. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então essa aqui vai ser uma área que a gente vai acompanhar em mais detalhes daqui a alguns dias. Essa é a tampa do nosso quadro de automação personalizado. Como eu mencionei, a gente está na garagem, mas até na garagem nós temos Wi-Fi. Que tem um access point da Ubiquiti. O pessoal está dando um retoque final na pintura. Envelopou ele ali. Uma câmera com resolução 2K, também da Ubiquiti. Nós vamos agora entrar um pouco pela residência e conhecer uma solução que nós vamos implementar de sonorização. Então, desde a área gourmet até uma sala de cinema dedicada. Vamos acessar aqui pela lateral da residência. Nessa mesma rua aqui a gente participou de dois projetos. Eu compartilhei com vocês essa casa aqui e a vizinha da bandeirinha ali. Projetos que tiveram também infraestrutura de rede Ubiquiti. Por enquanto eu estou sem o acesso na porta principal. Só que por onde a gente anda aqui na residência a gente está sendo monitorado. Ali na lateral ó, já tem uma câmera. Eu vou até compartilhar a imagem dela. Que a gente consegue filmar toda essa lateral e a parte aqui dos fundos. Ela ficou em uma caixinha 4x4. Olhando aqui, já faz alguns meses que a gente instalou. Eu não gostei muito de um detalhe. Essa tampinha aí que foi entregue para nós utilizarmos, já oxidou os parafusos. Vou ver depois com o cliente para substituir por uma versão que não tem esses parafusos à mostra. A Legrand PA Plus tem um acabamento desse de tampa cega melhor. E aí? Vai dar certo? Vai ficar alto, mas tá direitinho. Aí. Chegamos no gourmet aqui da residência. Nós vamos ter uma TV nessa região que vai dar imagem para quem estiver aqui nesse ambiente. E o sistema de som são 4 caixas de teto. Elas estão com esse plástico ainda para proteção. Mas hoje, daqui a pouquinho, a gente já vai remover eles. Nós vamos ter um subwoofer de 12 polegadas. Ainda está na embalagem. E aqui a gente vai ter um sistema chamado Multi-Room. Vai ter o som interno aqui do gourmet. E na área externa nós temos mais outras 2 caixas. Que estão aqui em cima. Então o sistema, o cliente não quis exagerar muito no som não. Mas já vai ter um som com bastante qualidade. Mais uma vez, ó. Câmera. Nós temos aqui para o gourmet. Temos outra câmera aqui para a cozinha. Temos mais outra câmera que ficou naquele canto lá, ó, que pega toda essa região da sala. E aqui em cima tem um access point
um U7 Long Range que ficou para todo esse pavimento aqui do térreo. Lá no subsolo a gente tem o da garagem e no térreo nós temos esse Long Range. No pavimento superior nós temos mais dois, só que a gente não vai se aprofundar muito na parte de redes hoje. A gente vai conhecer aqui esse cinema dedicado. Nós temos aqui os comandos de keypads, onde a gente vai conseguir controlar o ar-condicionado, desligar a iluminação, uma cena de bem-vindo, uma cena de cinema que vai fechar a cortina, ligar luzes, descer a tela de projeção. E um dos grandes diferenciais nesse projeto foi a escolha das caixas de som. A gente consegue observar aqui que são caixas de som frontais, um pouco diferenciadas. Elas são de sobrepor, e essa linha especificamente a gente pode escolher detalhes de cores. Aqui, por questão de custo-benefício, o cliente quis optar pelo preto mesmo, que vai combinar, querendo ou não, com a TV é preta, o tom meio escuro aqui do painel, amadeirado, vai ficar bacana. Essa mesma caixa de som da Magna, ela consegue ter iluminação, trabalhar ali como se fosse uma arandela. Então ela acaba sendo um item de iluminação, de sonorização e de decoração para o ambiente. Acaba não comprometendo a estética. Essa é a versão MagnaWave 3D. São 3 drives aqui internamente. Então essa é a frontal esquerda, a central e a frontal direita. Elas estão anguladas de uma forma para que o ouvinte aqui central consiga ter esse direcionamento para cá, para a percepção dos efeitos. Então nós temos essas 3 e aqui atrás nós temos outras 2, que são as de surround, que vão ficar para o efeito de maior imersão, né, do 5.1. Um detalhe aqui nessa especificamente, elas não são iguais às caixas frontais. Essas frontais, por natureza, elas vêm com um suporte que permite a angulação. Só que essa caixa daqui tem 3 drives. Essa aqui de trás só tem um drive. Eu vou até abrir aqui, ó, a telinha. Olha como é que é. Um único alto-falante, só que a gente consegue ver aqui, ó, e não tão de alta potência. 40 watts, mas ela tem 91 decibéis. E para esse sistema aqui, vai atender muito bem. Como o surround normalmente é mais ali para um efeito de algo que passou, a gente não precisa de potência exagerada. As caixas que são mais utilizadas no cinema, vamos dizer assim, vou dizer até entre aspas, são as frontais. Então, principalmente a central, que é onde sai a voz. Então, ela naturalmente tem que ser uma caixa mais forte. Nós temos aqui também mais 2 caixas que são para o Atmos. Essas daqui são da marca Episode, que estão no teto, e que vão dar uma experiência para o cliente 5.1.2. Então nós temos aqui 5 caixas na altura do ouvido e um subwoofer. Esse subwoofer aqui é de 12 polegadas da Definitive. Ela tem 3 alto-falantes aqui dentro, como se fosse um principal e outros 2 só para reverberação. Ela é toda selada, não tem saída de ar, nenhum duto de ar. O bacana dele é que os ajustes são feitos também por controle remoto. Tem um controlezinho que vem nessa bolsinha aqui, que a gente vai conseguir aumentar a potência, ter algumas configurações aqui, que a gente vai observar na prática agora na configuração. Então a sala está em processo de teste ainda. A gente conseguiu ontem finalizar essa montagem, por isso que a gente está vendo aqui, ó, cabo de força da TV. Essa é uma TV bem bacana da Samsung de 77 polegadas, OLED S90F de 77 polegadas. E que me surpreendeu a qualidade dela. Realmente o OLED faz diferença. Eu estou achando que o cliente não vai conseguir nem usar essa tela aqui que ele tem de 120 polegadas. Por qual motivo? Porque essa aqui já é muito boa. Ela vai ser a principal. E quando ele quiser maior imersão para um cinema, uma tela maior de 120 polegadas, ele vai acionar e a tela vai descer. Aqui nós vamos utilizar um projetor que o cliente mesmo comprou. Um Dunbay. Essa versão aqui. X2. E ele vai ficar nessa posição aqui, ó.
Então, daqui ele vai projetar na tela. Agora nós vamos dar início às configurações aqui do nosso cinema. Peraí que tá calor demais aqui, vai cansando. Ele não tá funcionando a automação. Vou virar a água. E eu tava me perguntando aqui como é que foi que eu comecei nessa parte de sonorização. E eu vou compartilhar que é mais difícil configurar um MikroTik do que configurar um sistema de som. Então, quem configura MikroTik, equipamento da Ubiquiti, tem uma expertise já que destravou e consegue fazer coisas mais simples, que é conectar alguns cabos, mas seguindo alguns pré-requisitos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tô até com ferramentas aqui, ó, uma treina laser que eu vou precisar para essa calibração, e tô também com um decibelímetro. Vou deixar eles aqui por enquanto. E eu vou mostrar aqui rapidinho como é que está essa estrutura. Nós temos aqui, ó, um condicionador de energia, que é como se fosse um estabilizador, certo? Não é um no-break, por quê? Porque não tem bateria. E ele tem outros componentes aqui que faz esse filtro da energia e proteção. Então aqui atrás está um pouquinho limitado uma tomada especificamente. Nós temos várias tomadas. A gente vai ligar na energia e ele vai limpar essa energia e proteger os nossos equipamentos. Então aqui nele o que é que está ligado? Está ligado a TV, está ligado o receiver, o subwoofer, aquele projetor e essa tela de projeção. Para isso a gente tem que calcular a potência para que realmente esse equipamento comporte, igual o estabilizador. E qual é o principal ponto? Esse receiver aqui é 110. A TV pode ficar ligada em 220. Mas quando esses equipamentos distintos estão interligados aqui no receiver, a gente pode ter o diferencial de potencial. Um equipamento em 220, outro em 110, e isso pode danificar algum dos equipamentos, principalmente aqui o receiver. Esse é um receiver aqui, o Premium, ó, da Marantz, o Cinema 60, realmente muito top. Eu vou girar aqui a traseira dele, ó. Foi no primeiro momento ali de configuração ontem, a gente vai ainda identificar aqui os cabos. E o bacana é que esse fabricante se preocupa com isso também, ó. O que é que ele mandou aqui? Uma cartelinha já com as etiquetas, no modo bandeira, que é só a gente tirar e já deixar tudo identificado aqui nos cabos. Até a instrução de como é que vai ser, ó. Identificado, já tem aqui a sugestão. E aqui o que é que está ligado? A caixa de som da direita, frontal, que é aquela de lá da direita. Aqui a da esquerda, a central. Aqui a de surround da direita, a da esquerda. E aqui nós temos o surround back, que seria ou o back ou o Atmos. No nosso cinema aqui ficou como Atmos. Se fosse uma sala maior, a gente poderia ter outro tipo de configuração. Aqui ele vai estar ligado à internet, ó, o cabo de rede. Ele pode também se comunicar via Wi-Fi ou Bluetooth. Tem essas anteninhas aqui, uma para cada lado. Uma ali para o rádio do Bluetooth e outra para o rádio Wi-Fi. E aqui o nosso subwoofer. É um cabo específico para subwoofer que foi utilizado. Então, simplesmente, essa é a estrutura desse nosso setup nesse momento. Esses cabos vão passar por todo um penteamento ainda, uma organização, que vai ser daqui a pouquinho, porque eu já estou querendo ouvir um pouco desse som. E aí, qual é o cenário? Eu vou ligar aqui, ó, o nosso condicionador de energia. Assim que eu liguei ele, nós já vamos poder ligar a TV. A TV pelo eARC vai ligar o receiver. Então já vou me sentar por aqui com os controles na posição central. Eu estou no meio da TV, no meio da caixa de som central, na posição que o ouvinte vai ficar no dia a dia. Vou ligar aqui a TV. Então, ao ligar aqui o nosso sistema, já está funcionando. Ontem eu tive que fazer uma pré-configuração automática do próprio receiver, só que existe outra forma de configuração, de ajuste desse sistema, que na maioria das vezes é mais eficaz. Então, por aqui agora eu já estou conseguindo ter uma percepção. Vou deixar até o som aqui para vocês ouvirem um pouquinho.
Dá para fazer o efeito já do trovão. Então, como é que vai funcionar essa calibração de forma básica, mas bem eficiente? Eu entrei aqui nas configurações do receiver, vou nas configurações de alto-falante, e aqui existem duas formas. Uma é com o próprio microfone que acompanha o receiver, ele vem com essa basezinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Em que eu vou posicionar o microfone em alguns pontos. Um deles foi aqui nessa posição. Tem que ficar na altura do ouvido. Ele me pediu uma outra posição, que foi essa daqui. A outra, mais ou menos aí onde está a câmera. Uma outra aqui também. E aí a gente foi fazendo essa calibração ontem. Teve até um resultado interessante. Eu vou compartilhar aqui, mas ainda não foi preciso, como deveria ser. Essas informações aqui que ele vai captar é de distância das caixas de som, principalmente, para definir as potências. Então eu vou aqui, ó, em manual. E aqui a gente vai logo em, deixa eu ver aqui, alto-falantes, validar como é que estão as posições dele. Aqui a frontal existe, a central, a surround back não. E aqui nós temos as caixas altas que são a do nosso Atmos. O subwoofer tem também, ok. Então tá tudo ok já nessa pré-configuração. Nós vamos nas distâncias. Essas distâncias foram captadas automaticamente. E a distância é aqui do central, do ouvinte. E aí como é que a gente vai fazer para ter essa medida exata? Vou precisar da câmera mais distante um pouquinho. Eu vou ligar a trena a laser. Vou simular. Aqui eu estou no eixo do meu cinema. E a altura do ouvido. Vamos daqui da minha venta. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a medida da caixa frontal esquerda. Ó, como ele está mostrando lá. Ó. Frontal esquerda. Daqui para lá. Quanto é que dá? Deu 3 metros e 74. 73. Olha quanto é que deu lá. 3 metros e 78. Isso aí foi automaticamente com o microfone. Então ele se aproximou bem. 78 está mais para trás aqui um pouquinho. Vamos dizer que é mais ou menos isso. Vamos ver do meu ouvido mesmo. Minha cabeça está aqui, mais ou menos nessa região, tá o ouvido. Aqui já deu mais um pouquinho. 3,92. 20 centímetros de cabeça eu tenho, tá? Juntando com o nariz de Pinóquio. Aqui embaixo na descrição tem o link onde você vai aprender todo esse passo a passo. Desde o projeto, a montagem da infraestrutura e também as configurações dos equipamentos. É mais ou menos isso mesmo. Ó. Porque ele conta daqui pra cá, não tem como ter isso tudo não. Vamos fazer daqui, do meu ouvido. Deu 3 metros e 85. Então eu vou deixar uma medida padrão. 3 metros e 80. Vamos colocar aqui 3 metros, ele vai de 10 em 10. Observamos aqui, ó, ali em step, aqui em cima, se eu deixar dessa forma, ele pula a cada 10 centímetros. E se eu deixar dessa outra forma, vai ser para cada centímetro. Então vou colocar aqui 3 metros e 80. A direita é para ser a mesma medida, porque elas estão proporcionalmente na matemática, a gente fez para ficar no eixo. De toda forma, eu vou tirar aqui essa medida aleatória, deu a mesma média, mais ou menos, ó. 3,85. Eu tô deixando aqui 3,80. 3,80. A central seria desse mesmo ponto. 3 metros e 50. E ele acertou ali, ó, deu 3,51. Realmente ficou bem preciso. Agora o subwoofer, ele variou muito, ó, 6 metros e 50. 6 metros e 48. Mas olha onde é que está o subwoofer. Aqui ao lado do sofá. E saindo aqui dessa região do eixo, se eu afastar um pouquinho aqui, deixa eu tirar aqui a medida daqui para lá.
ele está a 2,27 m. 2,27. Então isso vai fazer uma grande diferença. Qual é a principal diferença quando a gente ajusta essas distâncias? É justamente o momento que ele vai transitar o som de uma caixa para outra. Para a gente perceber, tipo, um avião passou, vum. Como é um avião passando, amor? Então essa resposta dos efeitos vai chegar de forma proporcional com a distância. Se eu deixar 6 metros, essa distância vai estar muito longe. E aí vai ficar confuso esse envio da informação. Primeiro passo da configuração com a Trina Lazy feito. Tudo ajustado aqui com medidas reais e bem precisas, vamos dizer assim. Minha cabeça aqui variou um pouquinho de posição, mas é mínimo essa diferença aqui que a gente teve, tá certo? Eu poderia realmente ter um ponto aqui com um tripé e só ir girando ele. Mas aqui minha cabeça funcionou de tripé hoje. Agora o próximo passo vai ser com o decibelímetro. E eu vou retornar aqui e entrar na configuração de volume. Nós vamos utilizar um decibelímetro. Esse aqui é um básico, mas que tem uma certificação que foi calibrado. Ele vem com as pilhas, a gente já inseriu. Tem aqui o nome do certificado que ele teve aqui, a empresa que certificou. Coloquei essa capinha. Eu vou ligar ele. E ele funciona o seguinte, eu estou falando aqui, conforme tem barulho, ele vai captar esse barulho. E aí qual é o cenário? A mesma forma, eu tenho que posicionar ele nessa região aqui do nosso ponto e em Levels. E ativar o Test Tone. Só que antes disso eu tenho que aumentar o volume aqui do nosso receive. Ó. Eu vou deixar ali em 75. Ok. E agora eu vou dar o Test Tone. No Test Tone, ó, ele fica mostrando ali um ruído. E esse ruído que está fazendo naquela caixa da esquerda nesse momento, se eu descer aqui, ó, ele foi para a caixa central. Se eu for para a frontal direita, e aí vai ser onde eu vou calibrar essa potência por aqui. Eu notei que o som, numa potência alta, não estava com tanto volume. E observando aqui agora, realmente, ó, tá menos 10 decibéis, diminui muito. A cada 3 decibéis a gente diminui a metade do som. Então, realmente a gente diminuiu 30% aí da potência desse som ao reduzir para menos 10 decibéis. E aí agora a gente vai deixar em silêncio total, não vou falar mais nada e vou só ajustar. Olha como é que funciona. Eu vou descer aqui, ó, para a frontal da direita. Ela está dando aqui menos 68 decibéis. Mas lá o som está em 75. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentando lá a potência dessa caixa. Pronto, chegou aqui próximo aos 75 e a gente vai só revisar. Ó. Eu vou passar entre os 3 volumes para a gente ver como é que vai se comportar aqui. Uma coisa interessante que eu percebi agora nessa calibração é que as caixas frontais elas realmente são mais fortes. Tem 3 drives em cada caixa dessa. No total, vamos dizer assim, são 9 alto-falantes lá. Já que não. Aquela caixa tem um único e aqui também só tem mais um. E aí na hora das configurações aqui de volume, eu percebi, eu estou mais distante das frontais e elas ficaram menos 2 decibéis. Já essa daqui que está mais próxima, ela ficou mais 1 decibéis. Então a diferença é de praticamente 3, 4 decibéis. Mesmo ela estando mais próxima, até ficar mais alta. Porque ela não tem a mesma potência que as caixas da frente. Então agora a gente percebe até ali na tela, ó. Mostra ali o frontal, o central e o surround como é que ficou.
Agora eu vou fazer a última caixa e em seguida as de cima e por último o subwoofer. Já no subwoofer não se comporta da mesma forma, porque é uma frequência mais baixa, a gente não vai conseguir ter esse volume aqui, ó. Vou deixar aqui pertinho dele, ó. Ainda não dá. Esse aqui é bacana que o displayzinho dele fica aqui, ó. Não sei se a gente está conseguindo observar. Fica por dentro do tecido. E aí a gente pode ligar ou desligar esse display também. Tem alguns ajustes de fase. Deixa eu ver aqui qual é o que está. 0. Vou deixar em 0 mesmo. De equalização, flat, load, deep. Isso aqui a gente vai ter que observar no manual qual é a diferenciação entre eles. E aqui é a frequência. Nós temos como fazer o filtro de frequência aqui. Está em 80 Hz, já é uma recomendação. 80 Hz já é o suficiente para cá. E em potência ele vai até 40. Ó. Essa é a potência máxima dele. Eu vou deixar ela ajustada por enquanto na metade, em 20. E aí a gente vai fazer testes e acompanhando essa calibração também da potência de volume do subwoofer. Outra configuração muito importante é esse alinhamento das frequências. O subwoofer da gente está pegando toda a frequência abaixo de 80 e as nossas caixas a gente tem que deixar a partir de 80, porque senão o que é que vai acontecer? Vai ficar uma lacuna ali no meio do espaço sem emissão de frequências. A gente vai ter perda do áudio. Então vou deixar tudo aqui nesse primeiro momento a partir do que meu subwoofer não manda. Mas também eu tenho que prestar atenção nas minhas caixas. Qual é a faixa de frequência que ela pode trabalhar? Um exemplo, essas frontais, elas começam a trabalhar a partir de 100 Hz por natureza dela ou não? Ou ela baixa um pouquinho, de 60 Hz até 20 kHz. Então a gente tem que pegar essa faixa de frequência para poder definir de uma forma que atenda. Essas caixas não vão conseguir emitir baixa frequência com qualidade. Por isso que a gente tem o subwoofer para isso. Então dessa forma aqui a gente vai fazer testes e vai acompanhar como é que vai se comportar, mas já é informação técnica. Você olhou ali o datasheet do equipamento, das caixas, vamos transcrever para cá. Eu vou compartilhar agora um teste mais uma vez do áudio, como é que ficou depois desse ajuste, para a gente ter uma certa percepção do volume. Então conseguimos acompanhar hoje uma dica muito valiosa
de como realizar esses ajustes com esses dois equipamentos aqui. Essas duas ferramentas fazem mágica nessa calibração. Algo que ao ouvido é mais difícil de a gente ter essa percepção, a não ser o subwoofer, que é algo ali mais presencial, né? A gente sente ali aquele impacto. Por isso que eu deixei ali para fazer manualmente, conforme a experiência nos filmes. Em breve nós vamos ter aqui outros vídeos desse projeto, provavelmente desse projetor aqui, a gente já deixou ele na posição. A gente vai validar hoje como é que vai sair o áudio dele aqui para o sistema de som, porque foi passado apenas um cabo HDMI. E também nós vamos ter um tour geral de toda essa residência automatizada com o capricho Rava e TI avançado. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você quer aprender a realizar projetos de infraestrutura de rede no Capricho TI avançado, aqui embaixo na descrição tem o link onde você vai aprender todo esse passo a passo, desde o projeto, a montagem da infraestrutura e também as configurações dos equipamentos. Um abraço e até o nosso workshop.